Boa tarde, crianças, boa tarde, famílias, ou vocês que estão ajudando aí as crianças nessas atividades. Hoje é segunda-feira e hoje a nossa primeira aula é de ciências. Na aula de ciências nós já conversamos um pouco sobre como os vegetais se desenvolvem, como existem plantas que são medicinais, que são feitas como remédios para a gente curar algumas coisas. Também conversamos que existem plantas que fazem mal para o ser humano. Então hoje nós vamos falar um pouquinho agora sobre os cuidados que os vegetais precisam, tá bom? Porque se a gente não cuidar dos vegetais, eles não vão existir mais. E isso é muito sério, isso é muito grave, tá bom? Olha o que está escrito no livro de vocês, na página 29. Cuidado com os vegetais. Todos os vegetais têm a sua importância no mundo em que vivemos. Cada vegetal tem a sua própria necessidade para crescer e se desenvolver. O bom desenvolvimento desses vegetais depende das condições do ambiente em relação à temperatura, o tipo de solo, entre outros fatores. Então, quando um vegetal ele se desenvolve, ele precisa de uma quantidade de sol para se desenvolver, da temperatura certa. Será que todos os vegetais que existem no nosso país são vegetais que aguentam uma temperatura muito quente ou uma temperatura muito fria? Será que todos os vegetais do nosso país são vegetais que gostam de muita chuva? Será que todos os vegetais que são plantados no nosso país, eles são vegetais que gostam de pouca chuva? Não. Cada vegetal de cada lugar do nosso país, no nosso país existem muitos lugares, são os estados. E cada estado tem os vegetais ideais para aquele lugar. Então, um vegetal aqui na nossa região, nós moramos aonde? Nós moramos numa cidade que chama Campo Grande, no estado de Mato Grosso do Sul. Os vegetais daqui são diferentes dos vegetais, por exemplo, de uma região que se chama Nordeste. Lá é um lugar, é uma região do nosso país que chove pouco. Então, não são os mesmos daqui. Porque aqui é um lugar que chove, chove com mais frequência do que lá. Lá eles ficam meses sem chuva. Então, os vegetais lá são vegetais que gostam de um clima mais seco, né? Então, tudo isso envolve lugar que faz mais frio, os vegetais são diferentes, lugar que faz mais calor, os vegetais são diferentes, tá? Não são todos os vegetais que precisam da mesma quantidade de água, da mesma quantidade de calor, da mesma quantidade de frio, é diferente, tá bom? Cada vegetal precisa do seu cuidado. E também existem áreas que têm matas muito grandes. Esses lugares, as pessoas fazem o quê? O desmatamento. E com esse desmatamento, o que vai acontecer? Os vegetais vão sendo destruídos. Ou eles fazem queimadas, ou eles cortam a vegetação porque vão fabricar alguma outra coisa. Então, o que a gente quer que vocês, crianças, pensem é que é legal ter o lápis de cor na nossa casa, é legal ter a mesa, a cama de madeira, a cadeira, é muito legal. Mas para que essas coisas existam, precisa fazer o desmatamento, que é a destruição de um espaço. Então, claro que é importante ter isso na nossa casa, esses objetos na nossa vida, porque a gente usa, mas a gente precisa pensar no cuidado que nós temos que ter ao fazer isso, né? Porque imagina só, sem a vegetação, nós iríamos ficar muito mal, né? A nossa saúde, a nossa respiração, até para nossa respiração, os vegetais são importantes. Quando vocês crescerem mais um pouquinho, vocês vão entender melhor isso. Mas os vegetais, eles nos dão sombra, eles nos dão alimentos, eles nos dão remédio.
Então, eles são importantes para as nossas vidas, tá bom? Então, agora, a primeira atividade é um desenho. Você vai desenhar, imaginar como que é o desenho dessa frase. Olha só. O ambiente onde os vegetais se desenvolvem precisa ser preservado para que eles continuem existindo. Então, nesse espaço aqui, a frase está aqui que a professora acabou de ler, você vai fazer um desenho sobre isso. Então, um ambiente, um lugar que os vegetais se desenvolvem, ele precisa ser preservado. O que é preservado? Deixar ele quietinho lá para ele se desenvolver, para ele continuar existindo. Se eu for nesse ambiente e eu colocar fogo nesse ambiente, ou eu fazer o desmatamento, eu cortar todas as árvores, esse vegetal ele vai continuar lá? Não, não vai. Então você vai precisar fazer um ambiente em que os vegetais estão quietinhos, eles estão lá preservados para eles continuarem existindo, tá bom? Já na página 30, você vai olhar para esse desenho e para esse desenho, tá? Olha bem, presta atenção no que as pessoas estão fazendo nessas atividades e você vai pintar a cena que representa o cuidado com os vegetais. Então, qual está cuidando dos vegetais? É essa ou essa cena, tá bom? Então, você pinta com bastante capricho aquela em que está sendo cuidado os vegetais, que tenha cuidado com os vegetais, tá bom? Próxima curiosidade. Você sabia que muitas áreas de floresta são desmatadas todos os dias de forma ilegal? O que quer dizer isso? Você sabia que existem florestas que estão sendo cortadas as árvores, estão sendo queimadas, porque as pessoas estão fazendo isso sem ninguém saber, escondido porque é errado? E existem pessoas que se organizaram para lutar para a preservação das nossas florestas? Veja uma área de desmatamento na floresta amazônica. Então, aqui a primeira foto, olha só, nós temos várias árvores lá em cima e aqui nós vemos que esse pedação, ó, todo já foi desmatado. Então, estão tirando as árvores desse lugar. Então, o livro está explicando pra gente que existem pessoas que estão trabalhando para que isso não aconteça, né? E aí precisa de investigação, precisa saber onde isso está sendo feito, precisa ter uma punição. O que vai acontecer com essa pessoa que faz isso, tá bom? Então existem pessoas que estão lutando para que o meio ambiente seja preservado, para que ele sempre exista, tá bom? Também tem aqui uma fotinha do caderno e do lápis. Olha o que está dizendo. Você sabia que as árvores são utilizadas na produção do papel e do lápis? Por isso é importante não desperdiçar esses materiais escolares. Então nós temos que saber que é legal ter esses objetos, a gente precisa deles para estudar, né? Ou às vezes para trabalhar, mas eles vêm dos vegetais pra gente. Então precisa cuidar, né? Não ter desperdício. Vou ficar arrancando folha porque eu quero fazer outro desenho, não gostei desse. Então não, pensa um pouquinho antes de jogar fora as folhas, ficar apontando o lápis toda hora só para ver aquela pontinha bem fininha, não precisa, tá? Então a gente tem que cuidar desses materiais para que a gente faça a preservação, para que o meio ambiente agradeça, né? Porque a gente está fazendo isso, nós estamos cuidando do meio ambiente também. Quanto mais a gente usar lápis de cor, quanto mais a gente usar caderno, a gente está fazendo o quê? Querendo mais. Vou comprar outro, vou comprar um caderno novo, vou comprar lápis novo. Então, o que vai acontecer? Mais vegetais vão ser destruídos para fazer esses materiais, tá bom? Então, que a gente pense nisso e cuide do nosso material para cuidar também da natureza. Tá bom? Então, por hoje é só nossa aula de ciências. Até daqui a pouco na nossa próxima aula. Tchau, tchau!